positivo, especialmente quando outros não o são. Este é um dos lemas inspirados nas 24 forças de caráter do VIA Character Profile, de que te quero falar hoje neste episódio, enquanto te convido a refletir no ano que chega agora ao fim, para que possas abraçar melhor o novo ano que aí vem. Sabes que gosto de reavaliar a minha vida de forma regular. E o fim do ano pode ser um desses momentos. Pessoalmente, tenho momentos mais e menos inspirados e tento agir em conformidade. Há anos em que o dezembro é demasiadamente cinzento e chuvoso para me permitir pensar de forma criativa. Por isso, nesses anos, eu não tomo grandes decisões nessa altura do ano. Demasiadamente arriscado. É com frequência no verão que prefiro fazer este tipo de exercício. Mas este ano o meu coração sente-se curioso e aberto, talvez imitando os céus brilhantes e nítidos de Lisboa. Deixa-me agora casar alguma sabedoria estoica com o movimento atual da psicologia positiva aplicada. E reparem que eu não disse pensamento positivo, mas disse antes psicologia positiva aplicada. Comecemos com Lucius Seneca, na sua carta 2. E passo a citar. Cada dia, também, adquire algo que te ajudará a enfrentar a pobreza, ou a morte, ou outros males também. Depois de explorar muitos pensamentos diferentes, escolhe um que poderá ser digerido detalhadamente ao longo do dia. Isto é o que eu faço. De todos os bocados que tenho andado a ler, agarro num. Epicúrio? Sim, eu tenho o hábito de caminhar até ao campo inimigo enquanto forma de reconhecimento e não enquanto desertor. Uma pobreza alegre, ele diz, é um estado honroso. Mas se é alegre, então não é de todo pobreza. Não é a pessoa que tem muito pouco que é pobre, mas a pessoa que anseia por mais. Que diferença faz quanto está guardado no cofre de uma pessoa? Ou nos seus celeiros? Quanto gado tem ou quanto capital ele investe ou juros, se anda sempre atrás daquilo que pertence a outro e conta apenas o que ainda pode conquistar, nunca aquilo que já tem. Perguntas: qual é o limite ideal da riqueza de uma pessoa? Primeiro, ter o que é essencial e segundo, ter o que é suficiente. Fim de citação. Desta pérola estoica, quero extrair 2 presentes. Primeiro, a escolha de um pensamento central com que possas trabalhar ao longo do dia, ou até ao longo do ano de 2025. Segundo, a prática da gratidão, para que possamos saber o que é essencial e o que é suficiente, em vez de continuamente perseguirmos objetivos intermináveis que nos roubam o tempo e a energia vital só para agradar a quem pouco importa. Para nos ajudar a escolher um pensamento ou um lema, vou falar sobre o perfil de forças de caráter da VIA. Mundialmente, investigadores como Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Helena Marujo aqui em Lisboa, Andreas Kraft, entre outros, recomendam o questionário das forças de caráter VIA. Na página da internet viacharacter.org diz, e eu cito de forma livremente traduzida: nos anos 2000, algo de muito interessante aconteceu nas ciências sociais. Os cientistas descobriram uma linguagem comum de 24 forças de caráter que representam o melhor da nossa personalidade. Toda a gente possui todas as 24 forças de caráter
com diferentes graus. Por isso, cada pessoa tem um perfil de forças de caráter verdadeiramente único. Cada força de caráter enquadra-se numa das 6 categorias de virtudes amplas, que são universais em todas as culturas e nações. Para os curiosos que desejem ler o que a investigação diz sobre como isto está a evoluir, tem uma secção com uma compilação atualizada dos estudos mais recentes no site da VIA Character. Para te dar uma ideia de onde os teus dados estão a ser usados, se estiveres preocupado, vou citar aqui um pouco mais o site deles. O VIA Institute on Character é uma organização global sem fins lucrativos que capacita pessoas em todo o mundo através da ciência e da prática das forças de caráter. O inquérito VIA, disponível em 46 idiomas, ajudou quase 35 milhões de pessoas a descobrirem o melhor de si próprias e a aplicar as suas forças para melhorarem o bem-estar, as relações e o desempenho. Com 10 mil pessoas a realizar um inquérito VIA diariamente, é o teste científico mais frequentemente realizado e mais popular, revisto por pares sobre personalidade ou forças em todo o mundo. Fim de citação. Como é que isto funciona? Ora, uma convenção na psicologia positiva é considerar as 5 principais forças do inquérito VIA como forças de assinatura. Estas são nucleares e representam quem tu és. A força menor é uma força de caráter que aparece no final do teu perfil de forças. Estas não são vistas como fraquezas, mas antes como forças que estão subdesenvolvidas, pouco realizadas ou não tão valorizadas como as outras forças. E como seres vivos, é natural que utilizemos de forma potencialmente excessiva aquelas forças de caráter que nos são mais naturais e que subutilizemos aquelas que estão mais no final desta lista de 24. Uma vez que tu obtenhas o perfil de forças de caráter, isso não significa que está feito para a vida, porque enquanto estiveres vivo ou viva, podes aprender e podes mudar. O que fazemos consistentemente vai naturalmente fortalecer. E as tuas forças de caráter de assinatura provavelmente não vão mudar radicalmente. Agora, o que acho entusiasmante sobre estes perfis é aprender a tirar o máximo proveito das minhas forças, sem as usar em excesso e também praticar as minhas forças mais fracas para me tornar uma pessoa mais equilibrada e mais completa. Em termos simples, podes facilmente usar em excesso as forças que te surgem naturalmente e subutilizar as forças nas quais és mais fraco. Agora, estando consciente desta tendência para fazer mais do que nos surge naturalmente, podemos desenhar a nossa vida para incorporar algumas das nossas forças menores. Isto significa que podemos fingir até conseguir? Não. A expressão que dizes fingir até conseguir é tonta. Para que fingir? Dito isto, como qualquer ditado ou mito urbano, tem de vir de algum lado. Já diz o outro ditado, onde há fumo, há fogo, ou pelo menos incenso. Um dos lugares onde imagino que o fake it till you make it, fingir até conseguir, poderá vir, é da ideia de trabalharmos as nossas partes mais fracas. Pessoalmente, gosto muito mais desta perspectiva do que daquela catastrofista e desesperançosa que reza algo como sempre fui assim. Imagina alguém cuja força de caráter principal é curiosidade, enquanto que a autorregulação é uma das suas forças mais fracas. Esta pessoa poderia alavancar a sua curiosidade, usar a curiosidade de forma a explorar novas maneiras de melhorar a sua autorregulação. Por exemplo, através da leitura de artigos, da participação em oficinas de aprendizagem. Passos incrementais. Esta pessoa pode começar com um pequeníssimo passo, que tenha objetivos fáceis de alcançar e que exigem uma autorregulação, como, por exemplo, definir uma rotina de exercício físico ou limitar o tempo em frente a um ecrã e ir gradualmente aumentando a complexidade ou a duração destes objetivos. Essa pessoa também pode combinar forças. Mantenha a curiosidade acerca do processo ao refletir regularmente sobre o que funciona
e ajusta as estratégias de acordo com as suas observações. Assim, torna o processo mais interessante ou divertido, o que pode ajudar a sentir que a autorregulação é uma exploração e não apenas mais uma obrigação, mais uma coisa que tenho que fazer. Outra ideia é celebrar o progresso. Reconhecer melhorias na tua autorregulação, mesmo as minúsculas, notar o que foi difícil e reforçar os hábitos positivos ao longo do tempo. Neste exemplo desta pessoa que dei, ao usar a curiosidade para se envolver com desafios que estimulam a autorregulação, esta pessoa fortalecerá uma força que lhe poderá servir no futuro. Já eu, aqui e agora, adorava ouvir os vossos pensamentos sobre isto. Que oportunidades de crescimento identificaste para ti? E de que forma queres fortalecer uma força mais fraca ou menos desenvolvida junto das tuas forças de caráter mais prevalentes, mais fortes? Manda-me uma mensagem no Spotify ou no Instagram. Podes encontrar-me em Raquel Coelho Bunny. Lemas para 2025. São 24 os lemas que a equipa do VIA Character Profile definiu e resumiu em apenas uma folha A4. Deixo o link nas notas. Cada lema consegue demonstrar a essência de cada força com que está alinhado. A ciência diz que, ao usarmos as nossas forças de caráter todos os dias, poderemos ser mais felizes, mais resilientes e melhor conectados às outras pessoas. E estes lemas podem ser uma forma divertida de te inspirar. Vou ler aqui alguns desses lemas. Por exemplo, criatividade. Faz as coisas de um modo diferente. Perdão, deixa ir. Humildade. Presta atenção a outras pessoas. Esperança. Ser positivo, especialmente quando os outros não o são. E reconheceste este, não foi? Espiritualidade. Procura aquilo que é sagrado neste momento. Agora, olhando para o ano de 2024, consegues ver formas em que alavancaste as tuas forças de caráter? E olhando para 2025, quais são as forças mais fracas ou menos desenvolvidas que queres fortalecer e desenvolver? Obrigada por escutares o podcast Ansiedade Minha Amiga comigo, Raquel Coelho. É sempre uma alegria criar cada episódio para ti e sentir que te tocou a alma de alguma forma. Um abraço apertado e um beijo repenigado deste coelho cheio de amor, calor e resiliência para o novo ano que aí vem.